E aí, tudo bem? Bitcoin, altcoins, stablecoins, provavelmente esses nomes já apareceram por aí, né? Eles dominam o universo das criptomoedas. Mas o que realmente diferencia um do outro? Olha, se alguém já se sentiu meio perdido nesse labirinto digital, pode ficar tranquilo. Hoje a gente vai desvendar de um jeito bem claro e direto o papel de cada um. Então, bora lá! E essa é a grande questão, né? Porque, olha, entender essa diferença não é só um detalhe técnico, não. É o que separa quem investe com confiança de quem está começando e se sentindo meio perdido. Cada um desses ativos tem um propósito, um nível de risco e um potencial de ganho que são, assim, completamente diferentes. É que desde que surgiram, as criptomoedas não criaram apenas um novo mercado. Elas meio que transformaram a nossa própria ideia do que é dinheiro. A gente está falando de um ecossistema inteiro que mistura tecnologia de ponta com modelos econômicos totalmente novos. E para entender isso direitinho, a gente precisa voltar para o começo de tudo. E claro, tudo começa aqui, com o Bitcoin. Ele não é só a primeira criptomoeda, ele é a fundação, sabe? A base onde todo esse universo foi construído em cima. A melhor forma de pensar nele é como um ouro digital, e essa metáfora, como a gente vai ver, faz todo o sentido. Pois é, o Bitcoin foi criado lá em 2009, e ele inaugurou uma tecnologia que todo mundo fala hoje, a blockchain. Pensa nela como um livro-caixa digital, que é público e imutável. Ninguém consegue apagar o que está escrito ali. E olha que interessante, a proposta do Bitcoin nunca foi ser um sistema de pagamento rápido para comprar um café na esquina, sabe? A ideia sempre foi ser um ativo digital super seguro e confiável que nenhum governo ou empresa consegue controlar ou censurar. E esse número aqui é a chave de tudo para entender o Bitcoin. 21 milhões. Guarde esse número. Essa é a quantidade máxima de Bitcoins que vai existir. Está programado no código, não tem como mudar. E é essa escassez, essa certeza matemática que faz ele ser comparado ao ouro e que o diferencia totalmente das moedas que a gente conhece, que os governos podem imprimir sem parar, né? E o mais legal é ver como essas características todas se conectam. A descentralização, que é mantida por uma rede gigantesca de computadores no mundo todo, os famosos mineradores, é o que garante a segurança do sistema. Ao mesmo tempo, a transparência da blockchain permite que qualquer pessoa verifique as transações. Isso garante a integridade de tudo, mas ainda assim preserva o anonimato de quem está transacionando. Tá, mas e na prática, para que o Bitcoin é usado? Bom, principalmente como uma reserva de valor. É uma forma de proteger o patrimônio da desvalorização das moedas comuns, como o real ou o dólar. Além disso, ele é muito eficiente para transferir grandes valores internacionalmente e até já tem empresas usando o Bitcoin como parte das suas reservas estratégicas. Ok, então se o Bitcoin é essa base sólida, as altcoins são tipo a explosão de criatividade que veio depois. É aqui que o universo cripto se transforma num verdadeiro laboratório de inovação. Vamos então explorar essa outra peça do nosso quebra-cabeça. O nome altcoin é bem fácil de entender, na verdade. Vem de alternative coin, ou seja, moeda alternativa. Basicamente, qualquer criptomoeda que não seja o Bitcoin cai nessa categoria. E, gente, a variedade aqui é simplesmente imensa. Estamos falando de milhares de projetos, cada um com uma proposta completamente diferente do outro. Uma das categorias mais importantes aqui, sem dúvida, é a das plataformas de contratos inteligentes. O maior exemplo que todo mundo conhece é a Ethereum. Pensa nesses contratos como se fossem programas de computador que rodam sozinhos, de forma automática, dentro de uma blockchain. É graças a eles que a gente consegue criar aplicativos e sistemas financeiros que funcionam sem precisar de um intermediário, como um banco ou uma empresa. É uma mudança de paradigma. Agora, no outro extremo do espectro, a gente tem as meme coins. Como o nome já diz, elas geralmente nascem de piadas ou memes na internet. O que move essas moedas são as comunidades online, e elas representam um lado mais especulativo e, sem dúvida, mais volátil do mercado de altcoins. E tem também os chamados tokens de utilidade. A melhor forma de pensar neles é como se fossem chaves de acesso, sabe? Eles dão o direito de usar algum produto ou serviço dentro de uma rede específica. É como se fossem fichas que a gente compra para poder usar os brinquedos num parque de diversões digital. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: enquanto o Bitcoin foca totalmente em ser seguro, descentralizado e uma reserva de valor, as altcoins focam em inovação, em velocidade, em resolver problemas bem específicos usando novas tecnologias. São, no fundo, filosofias completamente diferentes. E aí vem aquela pergunta que surge o tempo todo, né? Com tanta inovação tecnológica rolando no mundo das altcoins, será que alguma delas um dia poderia tomar o lugar do Bitcoin?
Olha, a resposta para isso é bem complexa. Uma altcoin pode sim ser tecnologicamente superior em algum ponto específico, tipo ser mais rápida nas transações. Mas superar a segurança, a descentralização e, principalmente, a confiança e o reconhecimento que o Bitcoin construiu no mundo todo ao longo de mais de uma década, isso é um desafio gigantesco. Beleza, então a gente já viu a segurança do Bitcoin e a inovação das altcoins, mas os dois compartilham um probleminha bem conhecido, a volatilidade. Aquela sobe e desce de preço maluco. E é justamente para resolver isso que surge a nossa terceira categoria fundamental. As stablecoins, o nome já entrega tudo, né? São moedas estáveis. Elas funcionam como uma ponte entre o mundo financeiro tradicional que a gente conhece e o universo cripto. A ideia é justamente essa: combinar a estabilidade de uma moeda como o dólar com a agilidade e a eficiência da tecnologia blockchain. Mas como elas conseguem essa mágica de serem estáveis? Bom, existem principalmente 3 jeitos. O mais comum é quando elas são lastreadas em moedas de verdade, tipo o dólar. Para cada stablecoin que existe, tem um dólar guardado num banco. Simples assim. Outras são garantidas por uma cesta de outros criptoativos. E tem também as mais ousadas, as algorítmicas, que usam um código super inteligente para manter o preço estável, controlando a oferta e a demanda automaticamente. E essa tabela aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Vamos dar uma olhada juntos. Na primeira linha, volatilidade. O contraste é gritante. Alta para o Bitcoin, altíssima para as altcoins e baixíssima e estável para as stablecoins. Aí no propósito, a diferença fica ainda mais clara. Bitcoin é reserva de valor, o nosso ouro digital. Altcoins são sobre utilidade, inovação e as stablecoins, bom, elas servem como meio de troca. E tudo isso, claro, se reflete lá no perfil de risco. Vai do risco mais alto de todos nas altcoins, passa pelo risco alto do Bitcoin e chega no risco baixo a moderado das stablecoins. É o retrato perfeito do ecossistema. E assim a gente chega ao final da nossa análise. E acho que fica bem claro que a questão não é qual deles é o melhor, né? A grande sacada é entender que cada um desses 3 pilares tem um papel super distinto e vital dentro desse mercado. Então, se for para guardar uma única ideia de tudo isso, que seja esta: Bitcoin é sinônimo de segurança e escassez. Altcoins são inovação e alto risco. Stablecoins são estabilidade e utilidade prática no dia a dia. Simples assim. São 3 conceitos que definem o jogo. Certo, e com esse conhecimento em mãos, quais seriam os próximos passos? Bom, primeiro e mais importante de tudo, é essencial definir o próprio perfil de risco. Cada um tem o seu, mais conservador ou mais arrojado. Segundo, não tem jeito, tem que pesquisar os projetos a fundo antes de qualquer coisa. E terceiro, uma dica. Se a ideia é explorar o universo das finanças descentralizadas, o tal do DeFi, as stablecoins são a porta de entrada mais segura, com certeza, para começar a navegar com menos solavanco. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para a reflexão. Olhando lá na frente, para o futuro, qual dessas 3 forças, a inovação sem limites das altcoins, a segurança inabalável do Bitcoin ou a estabilidade prática das stablecoins? Qual delas vai ter o maior impacto na forma como a gente lida com o nosso dinheiro? Aliás, toda essa nossa conversa foi inspirada num artigo super completo lá do Café com Net. Para quem quiser mergulhar ainda mais fundo no assunto, o link para ler o artigo completo está aqui na descrição, beleza? E claro, se essa análise ajudou a clarear as ideias, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como este. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.